Boa tarde a todas e a todos. Eu queria agradecer ao Fundo Brasil Direitos Humanos, né, a possibilidade da gente se encontrar, dialogar, né? São tão poucos hoje os espaços de diálogo, de aprendizado mútuo, né? Que é muito, num momento de tantas angústias, às vezes é necessário também celebrar o nosso encontro e o encontro daqueles que lutam, né? Ouvindo agora Jurema, eu me lembrei de um homem do século XIX que dizia que os direitos não se ganham nem são outorgados, eles são arrancados. De fato, me parece que as ruas, mais uma vez, afirmam essa máxima que os direitos não se ganham, não são outorgados, eles são arrancados. A ideia de arrancar os direitos, mesmo como uma máxima que advém lá do liberalismo, na verdade, é o elogio da militância e o elogio da luta. Eu, obviamente, tenho uma tentação gigantesca de falar da conjuntura, mas... né? E, em alguma medida, vou ceder à tentação. As tentações, obviamente, exatamente, elas servem para isso. Elas servem para isso. Mas, então, em alguma medida, também serei, né, obediente com a tarefa que a Ana Valéria nos deu e falar um pouquinho das organizações. Eu venho desse campo, apesar de não estar aqui representando nenhuma organização, eu venho do campo das entidades de defesa de direitos humanos infanto-juvenis, portanto, sobretudo essa marcação dos direitos humanos geracionais e com um enfoque especial em relação ao encarceramento de adolescentes e jovens e ao extermínio, aquilo que a gente tem chamado de genocídio socio-racial geracional. Então, eu vou tentar fazer esse diálogo, que em 20 minutos, obviamente, não vai ser, né, possível. Eu queria articular 3 vocábulos para tentar, né, facilitar os 20 minutos. Dissonância, recusa e aposta. Parece que apesar de termos hoje um déficit de interpretação do Brasil, eu parto desse pressuposto, nós temos que interpretar mais o Brasil, um esforço de interpretação do Brasil, não só para nós, mas, sobretudo, disputar as interpretações que estão colocadas para o Brasil, dizer que a história não é linear e ela não começou ontem, mas isso é verdade, mas não basta. É necessário entender que, nessa nossa equação temporal de uma sociedade racista, né, capitalista, dependente, homofóbica, patriarcal e machista, né, adultocêntrica, esta sociedade, essa equação temporal, ela, a todo o momento, ela afirma 2 coisas. Primeiro, aquilo que o Caio Prado já dizia, que nós somos a síntese muito ruim entre o pior do arcaico e o pior do moderno. Então, se, portanto, o nazismo, o neonazismo, ele não é propriamente um fenômeno a nos assustar, por outro lado, ele não deve ser naturalizado como uma permanência na história do Brasil. São lamentavelmente, processos de destruição do outro, de extermínio do outro, que, em alguma medida, em todos os momentos históricos, né, se repetem com maior ou menor dramaticidade. Dizer que o nosso Estado ele sempre foi fascista, isso é verdade, ele é um Estado etnocida, genocida e ecocida desde a sua formação, isto é verdade, mas também não explica tudo. Porque, na medida que hoje, por exemplo, há um genocídio indígena com diferentes povos indígenas ou com diferentes populações tradicionais, isto é uma convencionalidade, é uma opção de quem está hoje à frente do Estado brasileiro de desenvolver determinadas atividades econômicas. Isto não é uma determinação fatalística, portanto, é uma convenção, escolheu-se este modelo não é uma imposição simplesmente, houve uma escolha, uma aliança em torno deste modelo de desenvolvimento econômico a partir desta liderança que está hoje, destas lideranças que estão hoje no Estado brasileiro, no Estado Central brasileiro. Portanto, se é verdade que ele sempre foi ecocida, né, isso não pode naturalizar as opções que estão colocadas no presente. Portanto, me parece que esse encontro permanente na história do Brasil entre o arcaico e o moderno, ele continua, né, ele próprio, a nos mobilizar. E aí entra, obviamente,
a dissonância. A dissonância entre, em especial, do período de redemocratização para cá, entre o instituído como discurso jurídico-político e o realizado. Se tem eu poderia falar de outras coisas em relação ao encontro entre o arcaico e o moderno, mas eu queria também falar e enfatizar que o momento presente é um momento em que a dissonância ela gera a sua contradição, talvez muito dramática, entre aquilo que alguns autores na América do Sul, na filosofia dos direitos humanos, têm chamado de interpretação latino-americana dos tratados de direitos humanos. O que seria essa interpretação latino-americana? Seria, sobretudo, a alteração das legislações positivadas, portanto, da norma positivada, para adequar-se, no período de superação das ditaduras militares, Argentina, Chile, né, Brasil, Uruguai, aos padrões dos tratados internacionais de direitos humanos e parar por aí. Essa interpretação, entre aspas, latino-americana, ela seria exclusivamente a positivação de determinados direitos reconhecidos em tratados internacionais e ficaria por aí. Portanto, e essa é, talvez, esse seja um dos nossos maiores dilemas no continente, na região sul-americana, que é desta dissonância entre o instituído, em especial do final dos anos 80, em alguns países até o final dos anos 90, e o realizado. Sobretudo quando, num processo de alteração profunda das forças econômicas, né, em especial da crise do capitalismo internacional, o nosso continente ele é convocado para uma outra contribuição. Por que foi necessário fazer o Código Florestal como ele é agora, destruindo o Código Florestal, o Código Antiflorestal? Ou por que as novas fronteiras econômicas chegam aos Guarani, ou chegam ao Xingu, né, chegam aos caiçara, aos pescadores artesanais? O processo de reprimarização das nossas economias é feito à base de expansão de fronteiras, portanto, violação de direitos à terra e território e a constituição de zonas sacrificiais. O indígena, o quilombola, né? O jovem negro da periferia urbana. Portanto, vão sendo compostas e constituídas mais zonas sacrificiais para destituição de direitos. Portanto, é esta dissonância que explodiu. Portanto, não é, digamos, uma crise econômica a exemplo do mundo do trabalho que se deu, por exemplo, na Espanha, ou de formatação política, como aconteceu na Primavera Árabe, mas aqui há essa dissonância entre o instituído e a realidade, ela impulsiona as insatisfações a uma crise de significado da política. A política está sendo destruída, sendo substituída permanentemente pelo mercado. A aliança, ver o Lula apertando a mão do Maluf, né? Ou a Cátia Abreu sendo amiga da Gleice, ou então da Dilma, ou então da bancada evangélica, esta é a destruição da política. Na medida que, em nome do mercado, a política como dimensão em que as expectativas sobre o mundo e sobre a vida deveriam estar em disputa, essa dimensão ela é suprimida, porque não há mais expectativa em disputa. Bem, se o Lula aperta a mão do Maluf, se a Dilma aperta a mão da Cátia Abreu e em nome do desenvolvimento se faz Belo Monte, sacrifica-se aqui em nome da Copa do Mundo. Hoje, em nome da Copa do Mundo, está sendo votada pela Comissão Mista do Congresso a lei antiterrorismo, que é uma lei que é hoje. Hoje, o debate da lei antiterrorismo, que está acontecendo agora lá no Congresso, é se as manifestações sociais seriam interpretadas ou não como atos terroristas. O debate era esse. Na lei antiterror, há suspensão do direito de greve. Suspensão do direito de greve. Está sendo votado isso agora. E quem está fazendo isso não é, digamos, outra, senão a bancada que dá sustentação ao governo, a este governo, não a outro. Não é? A lei antiterror está sendo votada hoje e o debate é, sobretudo, tomara que a comissão mista faça
ouça o clamor das ruas. Tomara que ela ouça o clamor das ruas e não criminalize o protesto social, como foi na Argentina, por exemplo, que o protesto social foi criminalizado.